Olá, eu sou o professor Mário, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, atuo no campus Januária. A pedido do professor Frederico, falarei brevemente sobre radiologia e radioterapia. Existe algo que conecta esses dois assuntos, que são exatamente os fótons. Veremos então algumas fontes de fótons. Por exemplo, o Sol. Ele produz essa radiação eletromagnética que chega até nós aqui na Terra. Essa radiação é capaz de atravessar vidros da janela. No entanto, ele não atravessa a estrutura metálica da janela e nem as paredes. Uma lâmpada também produz fótons. Um acelerador de partícula, um tubo de raio-x produz fótons. O raio-x é um fóton. Essa onda eletromagnética normalmente possui uma energia superior, por exemplo, à produzida por uma lâmpada, assim como a radiação gama, que é proveniente do núcleo de átomos instáveis. Esses átomos decaem, produzindo a radiação gama. Antes de falarmos sobre radiologia e radioterapia, temos que entender alguns conceitos. Por exemplo, a interação da radiação com as células. Pode ocorrer apenas um leve aquecimento ou uma ionização das células, ou outros tipos de interação. Interações físico-químicas são interações rápidas, ocorrem em 10 elevado a menos 10 segundos. No entanto, algumas interações biológicas elas demoram algum tempo superior a isso aí, talvez anos, meses ou dias. Há também a exposição. Temos que considerar exposições externas, por exemplo, a fonte está fora do corpo, ou interna. Em alguns tratamentos, uma fonte radioativa é inserida no organismo, no corpo humano. Temos que entender também alguns conceitos a respeito de exposição. Por exemplo, a distância entre o paciente e a fonte e o tempo de exposição. Isso vai influenciar nessa interação da radiação com a matéria. Há também os efeitos biológicos. Podemos ter efeitos determinísticos. Às vezes é requerido que ocorram efeitos determinísticos, que seriam a morte de uma determinada célula. Por fim, temos que considerar a dose. Dose é uma grandeza física. Ela relaciona a energia depositada pela radiação e um volume de matéria, que seria, no caso, um órgão ou o próprio corpo humano. Bom, sobre radiologia diagnóstica. O objetivo da radiologia diagnóstica é produzir imagens do corpo humano. Normalmente utilizam-se raios-x. Esses raios-x eles conseguem atravessar facilmente tecidos moles, por exemplo, o músculo. No entanto, eles são absorvidos pelos ossos. Assim como os fótons oriundos do Sol não conseguem atravessar a estrutura da janela. Então, é possível observar em algumas radiografias se um determinado osso foi fraturado ou não. Na mamografia, o estudo é outro. Não vamos observar ossos, nós vamos observar talvez se há alguma alteração na mama e microcalcificações. Então vejam que mesmo os raios-x eles podem produzir imagens distintas. Numa radiografia, normalmente um raio-x possui energia superior à da mamografia, porque na mama você não possui ossos, então você precisa analisar tecidos moles. Existe também outra técnica de radiologia diagnóstica, que é a tomografia. A tomografia nada mais é do que várias radiografias feitas e aí você obtém então uma imagem tridimensional do objeto, no caso, o corpo humano. Notem que na mamografia é utilizada uma dose menor, pois a energia dos raios-x são menores em relação à radiologia e à tomografia, onde o paciente recebe uma dose superior às demais citadas. No entanto, essas doses são valores aceitáveis para o corpo humano, não provoca danos no organismo. Em alguns casos, quando uma determinada região do corpo, uma glândula, ela não precisa ser analisada, ela então é protegida com um avental, uma parte, um pedaço de chumbo,
né, um avental plumbífero. Então, protege-se esse órgão, pois o raio-x não vai atravessar essa barreira. Na radiologia intervencionista, utiliza-se os mesmos equipamentos utilizados na radiologia diagnóstica. No entanto, no mesmo tempo em que ocorre a obtenção das imagens, é feita uma cirurgia. Por exemplo, um tratamento de tumor, biópsia de órgãos e a colocação de estentes em vasos sanguíneos. Com a radiologia intervencionista, com essas imagens, é possível localizar precisamente um órgão ou uma parte deste órgão. Então, o cirurgião consegue fazer essa cirurgia com uma precisão muito superior. Nesse caso, também é utilizado como fonte de fótons um tubo de raio-x, por exemplo. A dose recebida é um pouco superior à dose recebida em uma radiologia diagnóstica. No entanto, o custo-benefício compensa. Não há um dano muito relevante às células afetadas por esta radiação. Na radioterapia, o que espera-se é o efeito determinístico, isto é, a morte de células cancerosas utilizando radiação. Para tanto, incide-se sobre uma região afetada do corpo ondas eletromagnéticas. Essas ondas entregarão uma quantidade de dose suficiente para eliminar células cancerosas. Então é feito um cálculo de tal forma que o tumor receba mais dose que os tecidos sadios adjacentes a esse tumor, eliminando assim o tumor. Obviamente, as células ao redor deste tumor também receberão uma quantidade de dose. No entanto, o custo-benefício deve ser avaliado e o tumor é eliminado por esta dose recebida. Percebam que, além dos objetivos, claro, outra diferença entre a radiologia e a radioterapia é a dose. Na radiologia, o objetivo é obtermos imagens. Então, a quantidade de dose tem que ser o suficiente para obter imagem. Então, o corpo não pode receber uma dose muito superior. Agora, na radioterapia, o que espera-se é eliminar células cancerosas. Então, utiliza-se essa radiação, esses fótons, para matar essas células cancerosas. O aparelho de radioterapia ele possui fontes distintas de um mamógrafo, por exemplo, ou um tomógrafo. No aparelho de radioterapia, os antigos utilizavam o elemento radioativo cobalto. Então, era o isótopo, o cobalto 60. Hoje em dia, para produzir esses fótons, utiliza-se aceleradores lineares. Então vejam que a origem desses fótons são distintas. Um possui origem nuclear e outro é a aceleração de partículas carregadas. Encerro por aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Deixo a vocês o meu contato.